Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Olá, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, 13 de fevereiro de 2021, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possamos estudar à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mais precisamente no capítulo 8, Bom Ânimo. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando sua pergunta ou encaminhando sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp aqui da Rádio 2049 1212, ou pelo próprio telefone fixo 2049 1200. Ou ainda pelo site da rádio, radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, amigo ouvinte, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região, e pode ver os anúncios dos próximos programas. Hoje, a equipe de trabalho aqui nesta manhã, contamos com a presença da nossa amiga Sandra Cusseira, trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, Rony, e um bom dia a todos os nossos ouvintes e aos meus colegas aqui da mesa. Nosso também amigo Celso Dalpiva, trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes também. Seja bem-vindo, Celso. Bom dia, Rony. Nossa saudação fraterna a todos os ouvintes e aos colegas que estão conosco aqui nesta manhã. E esse que vos fala, Rony César Pedó, da Casa Espírita Amor e Caridade. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que, de forma voluntária e anônima, contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. Escala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A Construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa. A maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Como dito, hoje o nosso tema é o capítulo 8 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Bom Ânimo. Em João, capítulo 16, versículo 33, encontramos o seguinte registro do evangelista acerca das palavras de Jesus: No mundo tereis provações, mas amai-vos, ou tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Talvez, mais do que nunca, depois de um ano de restrições em nossas atividades e em plena aprovação coletiva, por que passa a humanidade, precisemos voltar à exortação do Mestre afirmando que, apesar das aflições, é preciso manter bom ânimo. Ninguém de nós está isento de dificuldades, problemas e dores ao longo da vida. Como ninguém consegue atravessar uma existência toda sem momentos de tristeza, de angústia ou sofrimento. Vencida uma aflição, é de se esperar que outras aparecem, em maior ou menor intensidade. Mais cedo ou mais tarde, afinal, os tormentos da existência têm uma razão de ser. São eles o buril e o cinzel que lapidam nossa alma, buscando a gema preciosa e oculta em cada coração. Alcançada a purificação, estaremos mais próximos do Pai e menos sujeitos a dores e ao processo evolutivo. Mas como manter o bom ânimo durante as aflições? Eis a pergunta-chave. Na obra Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encontramos no seu capítulo 8 uma mensagem esclarecedora acerca desse tema, intitulada Bom Ânimo. E ela será a base da reflexão dessa manhã. Para iniciarmos nossa conversa, nosso debate, eu vou conversar com a Sandra. Poderia nos trazer de forma breve o conteúdo desse capítulo e por que a escolha para o dia de hoje? Então, nós conversávamos, enquanto aguardávamos aqui para entrar no estúdio, a respeito do momento por que nós estamos passando. Então, a gente entende que essa é uma época que exige que, periodicamente, nós possamos buscar o fortalecimento das nossas energias morais, que a gente pare um pouco para realmente renovar esse bom ânimo, especialmente nesse momento de recrudescimento da pandemia. Como nós comentávamos, muito estávamos animados, os filhos voltando para a escola, ainda que em sistema de rodízio, e de repente todos nós em casa novamente. Então é necessário que nós possamos, de tempos em tempos, e aqui é uma proposta de dar uma singela contribuição nesse sentido, conversarmos a respeito dessas angústias para que a gente possa retomar essa alegria de viver, né? Esse bom ânimo ao qual Jesus nos exorta. E encontramos nesse capítulo 8 dessa obra gigantesca, que é Boa Nova, que nós inclusive sugerimos ao nosso ouvinte que possa tomar nas suas mãos e ler, porque ela representa os bastidores de Atos dos Apóstolos. Então são histórias que Humberto de Campos nos traz pelas mãos de Chico Xavier a respeito de passagens que o Cristo teve entre nós. E nesse capítulo 8 nós encontramos alguém como nós, que é o apóstolo Bartolomeu, que tinha as suas aflições, as suas angústias, os seus problemas, e ele com muita facilidade, com muita frequência se deixava abater por eles. Então, ele em dado momento busca o Cristo para uma conversa, que é quase um desabafo. Então ali ele narra para o Cristo essas suas angústias, essas suas aflições, e se renova diante desse encontro. Esse apóstolo Bartolomeu é um apóstolo que nós não temos muitas notícias históricas, mas a obra nos dá a entender que ele era um dos apóstolos mais fiéis e que esteve junto do Cristo desde o início das primeiras pregações lá às margens do Tiberíades. Mas apesar da convivência pessoal com o Mestre, ele era triste. É assim que Humberto de Campos nos traz esse perfil psicológico. Ele era profundamente triste, porque ele tinha isso de se deixar abater pelos reveses da vida que todos nós sofremos. Nós hoje estamos passando por um que é coletivo, mas cada um de nós tem as suas angústias particulares. E muitos de nós têm somente em Cristo
o nosso amparo, o nosso apoio, né, e aquele que é conhecedor dessas dores. Então Bartolomeu busca o Cristo e nesse encontro ele se renova. E nós entendemos assim como muito oportuno, porque ao falar a Bartolomeu, Jesus fala com todos nós. Porque, em última análise, todos nós somos Bartolomeus, caminhando, jornadeando pelo mundo e buscando esse amparo, esse fortalecimento e essa iluminação que nós só encontraremos no Cristo. Então, ao longo dessa manhã, a gente vai conversar a respeito desse encontro, que ele é muito peculiar, muito maravilhoso, tem muito para nos ensinar, e a gente vai entender que somente no encontro com Jesus a gente encontra a paz para os nossos corações. Sandra, na obra Tem de Bom Ânimo, que é também do Chico, mas é uma coleção de espíritos que ali dão o seu testemunho para Chico registrar nesta obra. Tem uma de Bezerra de Menezes, cujo título é Chama Divina. E eu acho que para introdução do tema de hoje ela é oportuna. Ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Nós estamos diante de um conflito, não de guerra, mas um conflito diante da pandemia, diante desse vírus, né? Que a própria ciência não conhece, está descobrindo agora. Já avançou muito, mas ainda nós estamos diante de um inimigo que não sabemos a sua estratégia. É um né? grande desafio. Então é um conflito. Não é um conflito a armas, com armas tradicionais, mas a todo momento está saindo informações das organizações oficiais de que o que era já não é mais e o que não era é. Né? Então, ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. De certo modo, nós estamos, como falamos, tu começou abordando aqui, que nós estávamos ali fora com uma certa balde de água fria com a notícia de ontem, né, que as escolas estariam voltando tudo e, de repente, em função da nossa situação da pandemia em Chapecó, as autoridades tiveram que suspender, porque realmente é da nossa responsabilidade se o vírus está circulando. Nós temos responsabilidade porque nós que estamos levando um lado para o outro. Temos que ter essa consciência, né, dos cuidados que a ciência tem nos dado já há um ano, né? O distanciamento, os cuidados todos. Então, Bezerra diz, ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. A pouco e pouco o homem ergue-se das sombras para a luz. Estamos num momento de sombra. A nossa caminhada é para a luz. Não cedas às sugestões da descrença. A dor desperta as consciências adormecidas. Ora e confia no futuro. Por mais se ateiem as labaredas do ódio, o amor é a chama divina a dissipar o mal. Lembra-te que o Senhor permanece velando. Quer dizer, nessa introdução do tema, me parece que essa chamada do Bezerra, que nós precisamos também incluir, junto com a medicina do corpo físico, a medicina do espírito, que é a oração. Que ela produz, a própria ciência hoje, né? Já tem a Associação Médica estudando isso, essa questão da espiritualidade, relatando a importância da prece e da oração na superação da problemática das doenças do corpo físico. E mais do que nunca nessa pandemia, nós precisamos da oração para podermos fazer frente a essa dificuldade. Ontem à noite eu assisti uma palestra de Haroldo Dutra e ele fala muito dessa parte do bom ânimo, que assim, ó, nós temos o costume de ter uma visão de ótica, né? E ele explica que se nós olharmos, por exemplo, para os defeitos de uma pessoa, por exemplo, e só toda vez frisar os defeitos dela, para nós aquela pessoa não vai ser pessoa boa, porque nós só estamos olhando o defeito e o defeito vai tomar conta dessa pessoa.
Mas se uma outra pessoa estiver com luz no coração e ver só a parte do amor na outra pessoa, essa outra pessoa vai se tornar uma pessoa amável. E isso é com nós mesmos também. Se nós só ficarmos pontuando sempre as coisas, as tragédias, os lados ruins, a nossa vida vai se tornar uma tragédia. Agora, se nós tivermos bom ânimo, com orações e tal, mantendo o nosso coração na luz, a nossa vida vai ficar mais fácil. Não vai tirar as mazelas, as provações, tudo isso não vai tirar. Mas nós vamos encarar de outra forma essas dificuldades. Nós precisamos entrever nos desafios oportunidades. É isso que tu está dizendo. Não mirar no que é ruim, mas olhar para aquilo e dizer: isso é uma oportunidade para o meu crescimento, né, individualmente ou coletivamente. Exatamente. Chico já dizia que tudo passa, né? Então... Mas, Dalpiva, o Cristo afirma ser necessário vencer o mundo. Como podemos compreender essa afirmativa de nosso apóstolo que tentava alcançá-la? Então vamos começando a recordar esta passagem que Jesus fez essa afirmativa já lá na sua caminhada final entre nós. E João registrou então esse diálogo de Jesus com os seus discípulos. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Ele está fazendo essa afirmativa. Eu vim do Pai e agora volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas, e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Ao que Jesus respondeu: agora vocês creem? Respondeu com uma pergunta. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Conforme no texto de abertura que tu apresentou, ele já registrava que ele veio e volta para o Pai. E que ele não está sozinho. Embora os seus discípulos fossem o deixá-lo sozinho. Porque ele estaria com o Pai. E aí ele encerra dizendo: eu venci o mundo. Ele não disse: eu venci no mundo. O que há uma diferença enorme. Eu venci o mundo. E Bartolomeu, com a sua visão, conforme a Sandra nos abordou inicialmente, ele estava lutando para vencer no mundo, de certo modo. Aquelas aflições, aquelas angústias, a maldade do crime, as lutas que ele tinha com os comerciantes quando ia vender o seu produto, das ambições desenfreadas da sociedade da época, dos desenganos. E ele estava lutando para vencer neste ambiente no mundo. Ele estava inserido, embora, como a Sandra disse, era um dos discípulos próximos do Cristo, né, tia? E como a Sandra falou, esse diálogo dele com Jesus, de Jesus com ele, se deu na casa de Simão Pedro. No momento em que, enquanto Simão preparava, o Simão com a família preparava a refeição, Jesus percebeu da necessidade de ter um diálogo com esse seu discípulo, que estava trabalhando para vencer no mundo. E depois de receber a mensagem do Cristo, e que Cristo disse a ele que o reino dele não era deste mundo. Conforme nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma sequência dos primeiros 4 capítulos fantástica. Eu não vim destruir a lei. Primeiro, porque todos achavam que aquela autoridade que surgiu repentinamente nos 30 anos, que ninguém conhecia, estava colocando em xeque toda a doutrina mosaica, a mensagem de Moisés. E ele veio com a outra roupagem, que vez
do dente por dente, olho por olho. Ele veio com a mensagem do amor, do perdão. Apresentar a outra face, bater na direita, apresentar a esquerda. Né? Então, nesse momento, Bartolomeu começa a compreender que ele precisa se renovar. E ele tinha que lutar contra si mesmo para superar a sua visão, para poder ele ter vencido o mundo. E não se entregar a esses valores. Porque a dor é um processo, a perfeição é o fim. A dor sempre é um processo. Processo para quê? Para nos levar a um fim. Qual é o fim? O fim é a perfeição, nós estamos administrarmos essas questões. Evidente que isso não vai ser dado de uma hora para outra, é um processo lento e gradual. Né? O que nós estamos abordando ao longo dos nossos programas aqui é um despertar a cada um de nós, e primeiramente a nós mesmos, começando por nós mesmos, que temos que estar vigilante para ir nos enriquecendo de valores elevados e não exaltar estas questões de conflitos. Né? E esse é um momento bastante oportuno para nós analisarmos também essa temática do bom ânimo, né? Porque todos nós estamos dizendo que estamos cansados de ficar em casa, mas será que esse não é o mecanismo que a espiritualidade está usando, a divindade está usando, para nos chamar a atenção dos nossos desregramentos? Como estava a nossa vida? Quais eram os valores que nós estávamos cultivando? Então, o Bartolomeu entendeu o seu diálogo, que vamos discorrer, vamos avançar nesse programa de hoje, na continuidade, e então renovou-se a sua coragem a partir das palavras de Jesus para enfrentar as dificuldades da vida, que Kardec chamou de vicissitudes, né? Na obra de Kardec está as vicissitudes, que são as dificuldades, as provações. Então, todos nós estamos aqui para vencer o mundo. Isto é vencer as nossas provações, as dificuldades, e não vencer no mundo. E quando vencermos o mundo, então nós estaremos transformados moralmente, teremos outros valores a considerar. E toda esta dificuldade que estamos passando, vamos olhar para trás e vamos vencer. Passamos. Hoje somos melhores. É muito oportuno a gente dialogar com pessoas que tiveram doenças gravíssimas e tiveram à beira do desencarne. Elas voltam com outros valores, voltam transformados. Há obras riquíssimas, disse aí. É só verificar uma obra que não é espírita, é uma obra do Raymond Moody Jr., é um americano que escreveu A Experiência de Quase Morte, A Vida Além da Vida, e tem filme em torno disso. Vamos verificar que esses irmãos que passaram, chamamos irmãos porque todos somos filhos do mesmo Pai, quer queiramos ou não. O Criador é um só. Que voltam deste episódio com a outra visão, com outro ânimo, encarando a vida de forma diferente. Você falou de vencer o mundo ali, que sobra a gratidão e tal. Eu me lembrei da passagem do Evangelho, né, onde diz que Deus, e já ouvimos bastante isso, né, que Deus não dá o fardo maior que os ombros, né, os ombros frágeis, né. E o que resta mesmo é a gratidão e a resignação, principalmente, né, se nós mantermos a fé e o bom ânimo, né. Mas, Sandra, na obra o apóstolo interpela Jesus com questões bastante práticas, né, na sua vida, e que lhes consistiam aflições, como nós, o dia de hoje, né? E que circunstâncias eram essas? Então, esse ponto, ele é fundamental para nós, porque as aflições de Bartolomeu são as nossas. Então, ele carregava no coração as dores da incompreensão da família. A gente observa mais no final do capítulo a forma como se dava essa interação familiar, e ele era acusado pelos irmãos
né, até de vagabundo, olha só um termo bastante pejorativo, pelo fato de ele andar muito com Jesus e de repente a expectativa dos irmãos era que ele se dedicasse mais à pesca, né? À venda dos seus produtos para melhorar materialmente, dificuldades no trabalho, que o Celso já nos trouxe algumas das questões, na questão da negociação dos produtos, enfim, e também a dor da perda da sua mãe querida, que já tinha desencarnado. E é a dor que todos nós também sentimos quando temos um ente querido que nos antecipou nesse retorno para casa. E ao longo aqui do programa, a gente vai conversar mais especificamente sobre esses pontos e as respostas de Jesus a respeito deles para esclarecer os nossos corações. Mas agora, de início, nós queremos chamar a atenção para 2 pontos que Jesus conversa com Bartolomeu logo no início dessa conversa. Que Bartolomeu começa meio que nem sabendo dizer de onde que vinha aquela tristeza dele, ele não fazia essa interpretação da sua vida, né? O Celso nos trouxe um pouco disso, né? Que ele se deixava abater pelas coisas do mundo, porque de certa forma ele queria que aqui fosse diferente, né? Ele queria, né, que aqui pudesse ter algum tipo de vitória. Então ele começa esclarecendo 2 coisas, porque aí Bartolomeu coloca que as esperanças deles foram renovadas quando ouviu de Jesus que o reino dele não era desse mundo. Então ele acabou projetando as suas esperanças para essa vida futura. Mas ele se arrastava na terra e a gente tem que se perguntar, será que é isso que Jesus quer, né? Então, Jesus lhe chama a atenção, né, que evangelho é boa nova. Então já viste uma boa nova, uma boa notícia trazer algo que não seja felicidade? Né? E ele diz assim, que se ele já tinha tido a ocasião, o Cristo falando, né, de dizer que o reino dele ainda não era desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? Então, olhem só o chamamento, é aquilo que o Celso nos dizia. Diante dos desafios da vida, né, nós temos que encontrar aqui essa possibilidade de sermos servos do Cristo para que um dia esse reino dos céus esteja também aqui implantado na terra, não seja apenas uma realidade futura. E o outro chamado que Jesus faz no início dessa conversa, que nós achamos muito interessante, é a descrição que ele faz do nosso dia. O que a gente faz durante o dia e da onde que vêm as nossas aflições, que é justamente do mau uso do nosso tempo. Então ele fala que a vida terrestre é uma estrada pedregosa e que o trabalho é a marcha, a luta comum, a caminhada de cada dia. E ele fala que entre os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade, ou seja, aquele alvorecer mais tranquilo e o momento do repouso, nós temos um dia inteiro de possibilidades. E o que nós costumamos fazer com esse dia? O que nós costumamos fazer com essas nossas possibilidades? Onde temos dedicado nosso tempo, nossa energia, nossas forças, nossa saúde? Então Jesus esclarece: os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, ou seja, entre o despertar e o anoitecer, que estão guardadas as oportunidades da nossa elevação para o Cristo, para a prática do bem, a gente mais não tem feito do que correr atrás dos nossos interesses pessoais. Então a gente corre atrás, literalmente, de tudo aquilo que vai ficar. E com isso, a gente amplia as nossas aflições. Então não bastasse aquelas que não estão no nosso controle, a gente ainda consegue criar algumas outras. Então a gente passa a vida observando-a do chão e não do alto. Porque essa questão do ponto de vista é muito interessante, né? Quando a gente, aquilo que o Rony falava, quando a gente foca na dificuldade, né, a gente não consegue ver aquele problema de um outro ângulo que nos traria uma visão melhor. A gente acaba se arrastando e enxergando do chão. E quando a gente pensa assim, eu sou um espírito imortal, e coloca o nosso olhar desse prisma, ou seja, do alto. É como quando a gente quer conhecer uma cidade e vai caminhar por ela. Se você caminha por ela, tem uma visão. Se você anda de carro, tem outra. Se você sobrevoa,
de avião tem uma outra visão. E todos os problemas que existem nessa cidade, quando você está de avião, eles ganham uma outra proporção, relativa e menor. Então, era esse convite para que Bartolomeu passasse a enxergar as coisas de um outro ponto de vista. E não daquele que se arrasta aqui pelo chão e vê naquilo tudo que existe e aquelas dificuldades, então, se agigantam. Então, é um convite para que a gente, que sabe da imortalidade, possa mudar esse nosso ponto de vista. E a gente percebe assim aqui esse chamamento de Jesus é de extrema importância, porque a gente continua errando da mesma forma que lá no início, né, na metáfora bíblica, Adão errou. Né? Porque qual foi o erro de Adão? Se não tirar Deus do centro da sua vida e colocar Ele mesmo. Né? É o que a gente tem feito. O que me chamou a atenção, Sandra, quando destacou quando estava lendo esse texto, foi esta palavra, essa citação que também tu fez uma referência de passagem. Se já tivesse ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Quer dizer, ele está nos dizendo aquilo que a doutrina vem dizendo há um bom tempo, que a Terra, o nosso mundo de provas e expiações, está em processo de transformação, lenta e gradual, não é uma passagem. Né? Quer dizer, o reino divino do Criador, nós vamos passar a Terra para uma condição melhor. Haveremos de superar pela transformação moral de cada um e a partir da transformação moral de cada um, nós teremos a transformação da coletividade, e não da coletividade para o individual, mas do individual para o coletivo. Né? Nós também aqui teremos condições melhores, quando? Daqui a alguns séculos ainda. Né? Mas estamos a caminho, e se olharmos a história da Terra, desde os primeiros registros até hoje, quanta evolução não houve. Né? Embora a criminalidade, já não encontramos aqueles duelos que as pessoas saem de casa para o duelo. Né? Hoje temos o crime, que é uma questão outra. Né? Mas esta passagem de Jesus que nos diz aqui que ele está pronto para estender aos corações que mourejam na terra. Mas quando? Quando nós formos merecedores. Quando a gente começar a fazer a nossa parte, né? Porque se é certo que Jesus é soberano, nós somos os seus braços. Ele não vai vir fazer o trabalho por nós. Não, ele mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que ele quer dizer? Que nós seguirmos os seus ensinamentos. Incorporarmos na nossa prática os seus ensinamentos. É isso que ele está nos dizendo. Quer dizer, tem a outra, eu acho que foi só, deixa eu voltar aqui. E é uma afirmativa consoladora, né, Dalpiva? Inclusive ele conclui dizendo, achas que eu teria vindo ao mundo sem essa certeza consoladora de que o Evangelho um dia estará plenamente implantado na Terra e que nós viveremos aqui como no reino dos céus? Essa afirmativa é fantástica, né? Quer dizer, ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele diz, aproxima-se a hora, já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Quer dizer, nos momentos finais, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, quando ele faz essa afirmativa de que o reino será estendido à terra, é a certeza de que ele confia na nossa transformação moral. E há um movimento nesse sentido da espiritualidade. Embora muitos queiram estancar ou reduzir, mas que nós vamos gradativamente. E o número de ações, eu vejo, há uma propaganda agora na televisão para ajudar aquela Médicos Sem Fronteira. Né? Eles vão nos lugares mais difíceis, as mínimas condições. Pessoalmente, não é uma ação voluntária em benefício do irmão necessitado.
Embora muitas organizações tenham fins escusos, mas há uma série de organizações que estão trabalhando voluntariamente, né? E nós temos em todas as localidades no Brasil organizações fantásticas trabalhando, produzindo, né? Fantástico em benefício da sociedade. Então, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mas qual é a paz que ele nos diz? A paz é seguir os seus ensinamentos, de confiar nele. Agora, quando nós interpomos os nossos interesses pessoais e materiais, né, e mundanos, em detrimento dos seus ensinamentos, é evidente que nós não vamos ter paz e vamos ter sempre conflito. E ele fala da paz da consciência, não da paz do descanso, porque muitas vezes a gente confunde isso. Não, a paz da consciência. A paz da consciência, que a gente pode ter, inclusive, em meio de um tumulto, em meio de uma provação, em meio de uma guerra, a gente pode ter paz. Como Paulo de Tarso encontrou o seu primeiro êxtase no meio daquela provação dos 39 açoites, né? Sim. Ele sendo açoitado, ele se sentiu em paz. O próprio Bartolomeu, né, que dentro da própria família, que tinha seus problemas, ele era acusado, né, e ele, seguindo Jesus, com os ensinamentos de Jesus, ele encontrou a paz, tanto que ele mudou bastante depois dessa conversa enorme que ele teve com Jesus, né. Ele foi mais amoroso, cumprimentando, agradecendo no próprio convívio dele, né. Então, ele encontrou a paz. E é isso que Exatamente. Jesus nos ensina, é encontrar a paz, o estado, a felicidade no espírito e não na parte material, né? Exatamente. Você está ouvindo a Rádio Chapecó e esse programa é o Hora Espírita. Hoje o nosso tema é do livro Boa Nova, né? Tenha bom ânimo. Vamos interagir com nossos internautas aqui. Eu até peço desculpa que a live caiu e nem todos, na hora que voltou, nem todos estão aqui, que estão participando. Mandar um bom dia para a Marisa, para o Marcelo, para o Nelson, a Janete, o Paulo. Paulo, nós vamos responder essa tua pergunta, essa tua questão aqui no particular, tá? A Jacinta, a Aline, a Ene, a Sônia, a Edna, o José, a Maria, a Priscila, o Ailton, lá de Tubarão, que ele até nos fala aqui, ó, eu fico triste porque os homens do mundo fazem as guerras e matanças entre irmãos. O mundo seria melhor se todos vivessem em paz. O Rafael, a Rosana, o Gerardo, lá do nosso país vizinho, Paraguai, a Nilva, a Cleci, a Beatriz, o Marcos, a Rosa, a Lia, que nos fala aqui, ó, a coragem e a disposição seria bom ânimo? Alguém gostaria de responder a nossa Lia? Eu estava lendo aqui a questão da Lia, nossa amiga. Um abraço, Lia. Obrigada pela tua audiência. E ficamos pensando, claro, coragem e disposição, eu acho que são componentes do bom ânimo. Mas a gente precisa entender que coragem é essa, que disposição é essa. Disposição para quê? Né? Para nós servirmos a Deus ou para a gente defender o nosso interesse? Porque às vezes a gente se coloca de uma forma bastante combativa, mas atrapalhada, equivocada. Então, nós pensamos que esse bom ânimo é a coragem, é a disposição, é a alegria daquele que sabe que em Cristo encontrará o roteiro seguro para andar na terra. Né? Nós seremos, então, pacíficos, mas não passivos. Né? Nós combateremos o mal, mas nós amaremos o pecador. Então, eu vejo que é nesse sentido, a gente precisa ter um certo cuidado, porque são coisas muito fáceis da gente se atrapalhar. E tem muita gente que a gente vê por aí defendendo causas que afirmam ser de interesse coletivo, mas o grau de belicosidade, de mal que se faz nessa empreitada, que, entre aspas, seria para o bem de todos, a gente percebe que é mais uma defesa de interesses pessoais, de grupos, do que propriamente de um bem coletivo. Né? Então, é bem importante que a gente tenha esse cuidado, né? De nós estarmos em sintonia com o Cristo.
nessa alegria, nessa coragem, nessa força, nessa disposição de servi-lo. Atento às possibilidades e aos recados que ele nos manda todos os dias. Através das pessoas, das circunstâncias, né, de uma chamada, de uma mensagem. A todo momento nós temos avisos, chamadas, direcionamentos, principalmente, só basta nós abrirmos nosso campo de visão, que nem você falou, né? Olhar por outro ângulo. Mas, Dalpiva, ficamos curiosos sobre a resposta que Jesus deu aos apóstolos. O que ele respondeu, então, sobre o trabalho, perda de entes queridos? São dores que todos nós sentimos no dia a dia. A Sandra já abordou um pouco sobre a questão do trabalho, mas é oportuno fazer uma referência do trabalho. O Livro dos Espíritos traz as 10 leis morais, ou leis divinas, que são leis imutáveis, diferentemente das leis dos homens. As nossas leis, elas periodicamente são ajustadas ao movimento do momento, né? E aos interesses dos homens que têm a responsabilidade de fazer a análise das leis. Mas as leis morais são eternas. E interessante que a lei do trabalho é uma lei divina e é a segunda lei, né? Válida para todos e para todos sempre, né? Na abordagem desse tema, os Espíritos nos esclarecem que o trabalho é a consequência da nossa natureza corpórea. É também uma expiação e, ao mesmo tempo, um mecanismo de aperfeiçoamento, né, da nossa inteligência. E faz uma abordagem, a Sandra falou também de passagem, é que trabalho é toda ocupação útil. Então, eu que não tenho necessidade de bens materiais, porque eu tenho todas as posses, isso não me exime de eu ter um trabalho em benefício das pessoas que necessitam. Eu ter uma atividade útil, ter uma ocupação útil. Quer dizer, trabalho não é só ocupação remunerada. E quantos que têm condições financeiras que não se dedicam a um trabalho voluntário, quando há tantas pessoas necessitadas, né? Então, a Sandra começou abordando essa questão do trabalho, de que o trabalho é a marcha, é a luta comum, é a caminhada de cada dia. É isso que Cristo passou a Bartolomeu, no seu, né? E, em geral, os homens, continuou Cristo na sua abordagem a Bartolomeu, em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha, perturbando a própria caminhada, né? Então, daí resulta jornadas mais ásperas, obrigatórias, para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Olha a observação que o Jesus faz a Bartolomeu, né? Bartolomeu estava desalentado, estava perdido, estava um pouco sem rumo, vamos assim dizer, né? Em vez de observamos os viajores da terra estão sempre desalentados, na obcecação de sua vontade própria. Porque eu quero atender o meu desejo, a minha vontade. Quer dizer, eu não faço uma análise. O que eu estou fazendo aqui? De onde é que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? A vida não encerra com o desencarne. Aliás, ela começa com o desencarne. Porque a vida é do outro lado. Aqui nós estamos de passagem. A vida não é aqui, a vida é do outro lado. Então, lá que eu vou ter uma vida, a minha é lá, a minha morada é lá. Aqui eu estou de passagem para quê? Para resgatar os meus compromissos que eu assumi. Então, voltando ao tema aqui na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com as sombras da rebeldia e passam em lágrimas em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Quer dizer,
Quantos estão passando por esta caminhada sem observarem a beleza do firmamento? E quem é o autor do firmamento? Há uma leve passagem que um Mascate, em região... Mascate, os que não se lembram, os mais jovens, eram aqueles senhores que saíam com a sua carroça, né, carregada de mercadoria, e levavam alguns auxiliares junto, e iam vendendo essas mercadorias. E junto com esse Mascate tinha um trabalhador e que era muito devoto a Deus, de uma fé fervorosa. E isso intranquilizava o chefe, porque isso era bobagem. O negócio era vender, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer riqueza. Ao que uma noite ele chamou este empregado na sua tenda e disse que essa bobagem de rezar, de oração, perder muito tempo com isso, que não valia a pena. Que o negócio era trabalhar e ganhar dinheiro. Ao que o empregado disse a ele, como é que ele comprovava, né, que existia Deus? Então o empregado disse a ele, como é que o senhor sabe quando o senhor recebe uma carta quem lhe mandou? Porque a carta vem assinada. E quando o senhor compra uma joia para dar para sua esposa, como é que o senhor sabe quem fabricou? Está registrado na joia o símbolo do fabricante. Então o empregado chamou o chefe para fora da tenda e olhou o firmamento e pediu, quem colocou lá as estrelas? Porque se o chefe sabia tudo, ele devia saber quem colocou as estrelas lá. Porque a carta ele sabia que vinha assinado. A joia vinha com a marca da... Quer dizer, quantos passam aqui sem observarem as estrelas cariciosas do céu, o perfume da flor, a palavra do amigo? É isso que Jesus está dizendo com relação ao trabalho para Bartolomeu. Porque o Bartolomeu também fez queixa do trabalho, né, tia? Das relações comerciais dele. E, inclusive, Celso, só para trazer, já que você está fazendo a leitura, tem um ponto em que Jesus é bem específico, ele diz assim, ó, quando Bartolomeu interpela diretamente sobre o trabalho, né? Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Então, ele provocou o Bartolomeu a esse pensamento. Você vai dedicar a tua força, a tua saúde, teu tempo, a tua energia, a tua vida para amontoar as riquezas que ficarão nesse mundo ou para amontoar o bem e o amor no teu coração, que esse você vai levar? Então ele conseguiu colocar numa proporção mais adequada o que era o trabalho dele de subsistência na terra e o que era o trabalho dele de iluminação. Um era para a marcha, o outro era para a eternidade. Exatamente. E quando Jesus fala na lei do trabalho, que nem o seu Dalpiva falou, é justamente para que o trabalho para nós nos sustentar, nos mantermos o corpo físico aqui. E não para que o trabalho nos consuma, né? Que nada, não é porque nós não queremos algo melhor para nosso conforto, mas não deixarmos que nos corrompemos pelo trabalho em si. Exatamente. Mas, Sandra, ele continua, ele continua ali, que eu acho que me vai interessando na última ali. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite, não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto para que arranque a ilusão da terra para as verdades do reino de Deus? Quer dizer... Objetivo, né? Nossa. Imagina, tu começou falando que nós somos o Bartolomeu, né, tia? Imagina nós recebendo o Cristo, que ele estamos lá na casa de Simão Pedro, não consigo imaginar criar uma figura, e está conversando com uma fonte inesgotável, né? E nós, desesperado, angustiado... E vem nos dizer estas palavras. E tentando justificar para ele, né, todo o nosso alvoroço, né, o nosso gasto de energia com isso. Então, você vê como ele vai se transformando. O trabalho é um instrumento pedagógico, ele veio para a nossa elevação, não para que a gente, né, servisse a ele. Aquela coisa, né, eu tenho dinheiro, o dinheiro me possui. O dinheiro me possui.
no comum. Né? Geralmente é assim Você vê que, então, o Humberto de Campos registra, Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não, todavia, sem experimentar certa estranheza, e logo, lembrando-se de que sua progenitora partira, havia pouco tempo para as sombras do túmulo, interpelou ainda ansioso. Para a segunda parte da tua questão, Rony. Mestre, não será justificável tristeza quando perdemos um ente amado? E, nesses momentos, essa questão é muito oportuna, Sandra, porque não há família que, possivelmente, não vá ter, dentro desse episódio da pandemia, um ente amado que vai retornar ao mundo espiritual. Qual é a consideração que Jesus faz? E aí vamos ler ipsis literis aqui, para nós não bem. Mas quem está perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Fantástico, né? Meu Deus. Na minha família, nós passamos por este também, pela pandemia, né? Na unidade familiar. Mas quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós. Porque ele afirmou que perdeu a mãe. Ele Jesus perdeu. diz, mas quem que está perdido? Essa foi, mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado. Ele estava justificando a tristeza dele pela perda. Olha a visão que nós temos. E nós usamos essa expressão rotineiramente. Como é que está? Não, eu perdi um fulano, eu perdi. Mas e quando o meu familiar sai daqui e vai morar em outra cidade, em outro país, eu perdi ele também? Aí eu não perdi? E continua Jesus, então, para esclarecer. Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Olha essa expressão. Se os que estão sepultados no lodo do crime Há vários tipos de morte, né? hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado Todo-Poderoso. Lembramos daquela passagem de Jesus que foi recolher a ovelha que tinha se perdido do rebanho, que do meu rebanho nenhuma ovelha será perdida. O que quer dizer? Nós podemos nos afastar dele, podemos seguir o caminho da porta larga da perdição, mas um dia a dor vai nos chamar ao regresso do Pai, como aquela parábola dos dois irmãos. Né? Um pediu a herança para o pai e foi gozar a vida. Quer dizer, na verdade, e o outro voltou. Então, vamos encaminhando para terminar essa parte aqui. Então, Jesus nos disse que quando o lugar estivesse preparado, ele vinha nos buscar. A morte do corpo abre a porta do mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum será abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. Então, com isso, ele esclareceu e confortou o nosso querido Bartolomeu e a nós todos de que nós nunca estamos perdidos, porque o Pai é Deus. Dos que estão aqui e dos que estão do outro lado. Maravilhoso. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o início desse programa, acesse a página lá no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá também você encontrará todas as edições dos programas anteriores. Lembrando também que tem no YouTube também, no Hora Espírita Chapecó, todos os programas anteriores. E pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nossa Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Há também um momento em que Bartolomeu indaga Jesus sobre nossa necessidade de mantermos a fortaleza permanente. Podia comentar sobre isso, Sandra, por essa passagem? Particularmente achei essa passagem fantástica, porque a gente pode pensar exatamente assim, olha só a indagação de Bartolomeu, se não é a nossa. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Ou seja, precisamos estar alegres o tempo todo? Ele se sentiu assim meio que impotente para isso, né? Mas a resposta de Jesus é fantástica. Olha o que ele diz. A verdade não exige, ela transforma. Olha só que fantástico isso. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos, exigir que sejam assim ou assado. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. A alma transformada passa a cultivar e eles passam a ser traços naturais. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Que é novamente aquilo que a gente falava. A gente costuma ver do ponto de vista da terra. Então, qualquer enfermidade, qualquer revés ganha uma proporção gigantesca. E se nós alçarmos o nosso olhar para o céu, tudo se transforma. Acho que essa resposta de não exigência, de transformação, É que nós olhamos ainda com os olhos da terra, da matéria, né? E falando em, que nem a Sandra falou, em estado de alma, a mudança da alma, e o que falar da alma do apóstolo, da Alpiva, a mudança que ele teve? registra Humberto de Campos que a tarde, a noite já é chegando e que então Bartolomeu retorna para casa. E durante o caminho ele ia rememorando os ensinamentos do Cristo, já transformado, conforme a mensagem daqui, a consideração da Sandra fez agora. E já vislumbrava a beleza do sol, do firmamento, as águas que estavam calmas, a brisa que soprava. E ao chegar em casa, ele chega transformado e sereno. E ao abrir a porta e fazer barulho, de imediato ele recebe a agressividade dos irmãos, chamando de vagabundo, conforme a Sandra falou na apresentação de Bartolomeu, de irresponsável, né, de traidor. Por que traidor? Porque ele estava seguindo Jesus e não Moisés. Ele estava seguindo os ensinamentos do Cristo e não de Moisés. E vamos entender que Cristo era um revolucionário para as questões religiosas da época. Então, ele é agredido pelos irmãos com palavras rudes e também pelo pai, no mesmo sentido, que até o expulsa. Ele permanece em silêncio absoluto, guardando uma paz interior. Aquelas agressividades já não atingiam mais, porque ele tinha compreendido que ele tinha que vencer o mundo e não no mundo. E ele percebeu que ele já conhecia o Cristo e a sua família ainda não. Ele conhecia o Cristo e a família, a Sandra pontuou perfeitamente. Ele conhecia o Cristo. Ele sabia quem era aquele, que não era um aventureiro. Porque para os pais, para os irmãos, o Cristo era um aventureiro. Era um homem desequilibrado, que não tinha razão de ser, né? E ele então, depois de um breve descanso, toma da rede e vai para a pescaria. E os colegas que trabalhavam perceberam claramente a mudança de conduta dele. Então, a palavra sensibiliza, mas é o exemplo que arrasta. E passaram a ver um novo Bartolomeu, transformado pelo diálogo fraterno com Cristo. Que possamos nos transformar também, gradativamente, ao acessarmos
a boa nova, a mensagem do Evangelho que Jesus nos traz. Que possamos nos inspirar no exemplo de Bartolomeu, que, cansado das suas dores, busca Jesus. E nele se transforme, que a gente também possa fazer o mesmo. Porque em Jesus nós encontraremos a iluminação, A paz. a paz. Chegando ao final desse programa, então, que possamos manter o tema desse programa de hoje em nossas vidas, o bom ânimo, a felicidade, né? Agradecendo a participação de Celso da Upiva, de Sandra Cruzeira, da equipe aqui da rádio, e principalmente agradecer a todos os nossos ouvintes que participam, que buscam conosco algum alento. As orações, então, para todos nós, e que tenhamos uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas